Ano de 2020. De onde vêm os nomes dos lugares, objetos, pessoas? Já parou para pensar? Nomes são uma tentativa de dar significado às coisas, mas isso não se pode dar. Acho que significado existe por si só, e quando não, é apenas algo insignificável ou insignificante. Esta cidade, por exemplo, é apenas mais uma insignificância, como tudo o que ela contém. Semividas sem qualquer propósito, sem nenhuma importância, indo para lugar nenhum. Ou melhor, caminhando rumo a um precipício. Seu nome pouco importa, é só mais uma megalópole decadente como tantas outras. Eu nem sei se todos aqui estão conscientes disso. Muitos fingem algum significado para disfarçar sua insignificância. Enfim, não dá para saber, o fato é que todos parecem meros espectadores de uma tragédia iminente. Coisas estranhas têm acontecido sob os narizes e olhares apáticos dos cidadãos, mas quem liga? Esse sentimento generalizado de impotência e indiferença se tornou um estilo de vida quase que obrigatório. O mundo mudou e para pior. A vida é mais dura do que nunca. O homem é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. As soluções de ontem se tornam os problemas de amanhã e assim segue num loop eterno. Todo esse conhecimento e tecnologia não serviram para emancipar o indivíduo. Pelo contrário, cada vez mais ele torna-se escravo daquilo que deveria ser libertador. O grande fluxo de informações deveria iluminar as mentes, revelar o obscuro, mas o excesso e a volatilidade conseguem desacreditar o que é verdadeiro e pôr fé no que é falso. Narrativas e realidades são indistinguíveis. O monstruoso e o bizarro se tornam entretenimento. O alto poder de conexão deveria aproximar os corações, encurtar distâncias, unir a sociedade, mas é apenas um grande espelho para práticas narcisistas superficiais. Uma combinação explosiva de ego e inveja. Os debates ideológicos se perderam, explodiram num surto extremo de polarização e radicalismo que terminou num grande colapso, na descrença total na política e nas instituições. Aliás, nasceu uma unanimidade. Tudo está corrompido e nada merece um pingo de credibilidade e atenção. Esta é só mais uma cidade em que os habitantes vivem um estado de paranoia e torpor constantes, onde confiar no próximo se mostra uma grande armadilha. O que importa não é seu nome, e sim o fato de que esta realidade deprimente se reproduz em tantas outras megalópoles decadentes pelo mundo. Um trágico fim parece inevitável. Apesar de atrasada, Elisa redigiu suas lamúrias em seu perfil de rede social, sentada no vaso sanitário, extrapolando o curtíssimo horário de almoço. Porém, releu e apagou. Quem se importaria, afinal? Penso, logo existo, já dizia o filósofo, uma máxima que Elisa levava a sério. Se irritava com a apatia e alienação da maioria à sua volta, era como se não se dessem conta da própria existência. Porém, a garota andava preocupada com seu mau hábito de pensar demais, um exercício exaustivo que parecia deixá-la sempre à beira de uma estafa emocional. Precisava acelerar, saiu rapidamente do fétido banheiro coletivo, lotado de outros jovens apressados, e correu para seu trabalho que pagava o mesmo daquilo que acabava de enviar pela descarga. O pior é que, teoricamente, deveria se sentir grata por ter um salário, visto os inúmeros desempregados, indigentes e marginais que esbarrava diariamente pelas ruas, no longo caminho que fazia de casa até a loja de departamento em que trabalhava do outro lado daquela megalópole. O sustento da vida medíocre dependia daquele esforço diário. Elisa se via forçada a ter que contribuir para ajudar o pai, com quem morava e dividia as despesas. Tinha que reconhecer que aquilo não era mais do que sua obrigação. Afinal, até bem pouco tempo atrás ele segurava a barra sozinho. Agora o coroa já estava entregando os pontos e precisava de ajuda. Tinha sido assim a vida toda, ela e o pai apenas. Elisa era uma jovem comum, filha de pai solteiro. Nunca conheceu a mãe, a não ser por uma fotografia que encontrou em um esconderijo quando ainda era pequena. Uma única foto polaroid bastante castigada pelo tempo, em que se via seu pai Ivan abraçado romanticamente a uma moça ruiva, ambos bem jovens. Na verdade, ela nunca teve coragem de confirmar.
mas tirou essa conclusão pela semelhança física que compartilhava com a moça da foto, uma garota ruiva como ela, e se apegou a tal ideia. O jeito bronco do pai não daria margem para sentimentalismos bobos. Aquela figura só podia ser alguém marcante, só podia ser sua progenitora. Ivan era fechado como um cofre. Sempre que o assunto vinha à tona, o repelia com uma atitude autoritária. O máximo que contou a respeito foi que sua mãe, Vera Lazar, tinha morrido ainda jovem, pouco tempo após dar à luz. Ela tinha um histórico familiar complicado, e isso a tinha levado a fazer escolhas ruins, ele dizia. O tom dessas conversas era sempre de pesar e, ao mesmo tempo, carregado de certa amargura por parte do pai. Ele parecia nutrir uma certa raiva, e essa ira facilmente se extrapolava a quem insistisse na questão. O fato é que definitivamente aquela era uma ferida que o tempo ainda não tinha fechado. O homem nunca mais conheceu outra mulher. Aliás, parecia reservar seu afeto exclusivamente para a filha, a qual dedicava sua vida. Basicamente, sua única ocupação era o trabalho, qualquer um que aparecesse, e os afazeres domésticos. Sem vícios, sem diversões, sem amigos, sem hobbies. Um modo reservado de ser, quase como se estivesse preocupado em não chamar atenção. A condição solitária de seu pai mexia com Elisa, que se sentia um pouco culpada por mais que não soubesse exatamente por quê. Na verdade, não era apenas o estilo low profile de Ivan que fugia à normalidade. A história dos dois foi marcada por muitas mudanças de moradia, algumas bastante repentinas. Também nunca tiveram proximidade com outros familiares. Podia contar nos dedos os nomes de alguns primos e tios que se lembrava. Esse ar de mistério até poderia levantar alguma suspeita, não fosse o contraponto de serem pessoas absolutamente comuns. Como tal sujeito, que refletia o típico cidadão padrão, poderia carregar algum segredo relevante? Não fazia sentido. Quando criança, por um tempo, essas fantasias ganharam vida. Elisa se perguntava se seu pai seria um detetive ou um super-herói, como os que ela adorava ler nos quadrinhos, mas os devaneios foram podados conforme a concreta realidade da vida adulta tinha alcançado a moça. Ela costumava dizer que seu tempo era escasso até para as atividades fisiológicas básicas, quanto mais para ser gasto com devaneios. Nas poucas tréguas da correria insana, geralmente a cabeça era ocupada por alguma atividade intelectual que envolvia livros dos mais diversos e reflexões filosóficas. A incomodava, por exemplo, ser mais uma trilhando os mesmos passos laborais do pai. Um papel coadjuvante que passa por infinitos figurantes, sem que nome algum jamais seja lembrado no teatro da vida. De alguma forma, sentia como se aquele mundo imperfeito a estivesse privando de uma existência digna e se via impotente diante dele, já que era fruto da indiferença e negligência das pessoas que ali habitavam. Porém, quando um fogo de revolta começava a ser alimentado por esses pensamentos, ela própria prevenia o incêndio ponderando. Apesar da vida dura, nunca havia lhes faltado nada. Sempre pareceu um ato heróico seu pai ter garantido sustento por todos esses anos. Quando as coisas ficavam críticas, ele sempre dava um jeito. E verdade seja dita, até que ultimamente as coisas pareciam um pouco mais estáveis. Estavam no mesmo apartamento fazia alguns anos, e Elisa tinha até conseguido estreitar algumas amizades no bairro. Havia construído uma simpatia por alguns vizinhos, especialmente Benjamin, o jovem que regulava a idade com ela, e que morava com os avós alguns andares acima. Benjamin era diferente. Ele era um ser pensante como ela, e isso foi o ponto de conexão. Não era como os outros que aceitavam seus destinos de rebanho, nele também queimava uma inquietude. As trocas de favores entre Ivan e os avós do rapaz em algum momento permitiram o contato dos jovens. Os dois perceberam uma sintonia. De um lado, a rebeldia panfletária de Benjamin. Do outro, a intelectualidade crítica de Elisa. De um lado, a imaturidade gamer do rapaz. Do outro, os livros de fantasia juvenil que a moça ainda consumia. De um lado, o espírito livre do jovem e seu lifestyle despojado. Do outro, a atitude independente da garota. Dali, nasceu uma amizade honesta que rendia longas conversas de escadaria e alguns rolês pela cidade eventualmente.
Um olhar menos acurado veria um potencial romance entre os dois, mas na realidade, a amizade era o único sentimento nutrido. Isso porque Elisa tinha puxado seu pai, era um tanto fechada, engajada apenas com seus livros e nerdices, e também pelo fato de Benjamin ter uma personalidade bastante libertina. Aliás, eram tempos em que os jovens não se dedicavam muito a relações amorosas duradouras. Era de se entender, o futuro nunca havia sido tão incerto e as pessoas tão pouco confiáveis.